Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos compartilhar conhecimentos aqui. Eu vi esse circuito no curso que a gente está fazendo aí e resolvi explicar um pouco desse circuito. Achei ele interessante, então o professor passou o circuito pra gente aí. A gente fez isso no protoboard, né, na bancada, e eu li o circuito e queria dar uma explicação assim como funciona o circuito, né? Então, aqui nós vemos que ele tem a entrada de força de 4 volts. Esse mesmo circuito aqui na aula de esquemático a gente pegou, é um circuito bem semelhante. Até falei pro professor, olha, temos um circuito bem semelhante aí na entrada, né? Então, numa manutenção de notebook, que era a fonte do esquemático lá que ele estava passando, tinha um circuito bem semelhante, né? Aí nós temos aqui a entrada de força de 4 volts, regulada aqui em 1 ampere. Temos um botão aqui de acionamento do circuito, um resistor de 68R, 330K. Temos um transistor MOSFET aqui e um LED. Então, esse circuito básico está aqui. Então, apertando a chave aqui, fechando o circuito, o LED acende. Essa é a metodologia do circuito aqui, né? Poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser um transformador, um choque, alguma coisa, né? Então vamos lá, como é que funciona esse circuito? Quando você aperta aqui, aí essa chave, essa tensão de 4 volts, ela está presente aqui no LED, passa aqui nesses resistor, passa aqui, daqui ela vem no gate do MOSFET, né, e ela continuou para aqui no início desse resistor. Aqui já tem um ponto GND, que é o negativo desse circuito, né? Então, o que acontece? Nesse circuito, nós temos o funcionamento dele. Porém, como é que funciona a tensão no gate? Como é que chega a tensão no catodo do LED, no negativo do LED? Nós temos um diodo aqui que é um diodo de condução que está dentro do MOSFET. A gente até testou isso, né? Então assim, pessoal, alimentou aqui. Quando você coloca aqui, você tem dois resistores até de valores diferentes. Isso é feito uma conta. É feita uma conta aqui. Nessa conta é somado entre a DDP, que é o positivo e o negativo aqui. Aqui no meio eu tenho uma tensão, né? Esses dois resistores atuam como um divisor de tensão. Esse divisor de tensão aqui, a tensão que entra de 4 junto ao GND aqui, que daria os 4 volts, somando, aliás, subtraindo nesse resistor e subtraindo nesse resistor, me sobra uma tensão aqui no meio, que é uma tensão de referência, né? Então, essa tensão mantida aqui faz com que o meu MOSFET feche aqui a condução. Ele passa a conduzir para o dreno e esse LED irá acender, né? Porém, o que acontece? Essa tensão é 4 volts. Vejo que eu não tenho proteção no meu LED. Eu poderia ter um resistor de 330, 470 até 1K protegendo o LED. Se eu aumentar essa tensão para 4.8, eu já queimo esse LED. Porém, meu MOSFET continua funcionando, porque o MOSFET ele parte até de 1,5, vai até 16, 20, 32 volts. Então, o gate do MOSFET suporta essa tensão aí. Também há casos que teremos que garantir a segurança do MOSFET colocando um resistor aqui. Posso colocar aqui um capacitor também para estar mantendo essa tensão estável no gate, né? Que eu já tenho ela aqui de referência. Poderia também colocar um TL431 aqui, trabalhando com uma tensão de referência para manter. Eu quero X de saída, eu quero X que sai aqui. Esse TL431 me garantia a minha saída de tensão aqui, né?
Então o que acontece? Essa tensão que está presente aqui fez o gate, né, no gate do MOSFET, fez ele conduzir, né? Porém, se eu aumentar aqui, eu queimo o LED. Aí, por que não queima com 4 volts? Porque esses 4 volts que está aqui, ele foi dividido aqui, manteve uma tensão aqui, e essa tensão é só o suficiente para o MOSFET conduzir. Então, pense que o MOSFET está aqui, chave aberta, chave fechada, né? Chave aberta, chave fechada. O MOSFET na chave aberta, quando você aplicou uma certa tensão, ele fez isso, ele conduziu um pouco. Então, se eu aumentar a tensão aqui de 4 para 4,8, eu vou jogar mais tensão no divisor aqui. O gate vai receber mais tensão, porém ele suporta a tensão, ele vai receber. Porém aqui ele vai fazer o que? Vai conduzir mais. Então, esse GND está conduzindo mais. Conduzindo mais, eu vou queimar o meu LED, porque ele trabalha, tem LED de 1,2, 1,8, 2,2... Tem LED até de 3 volts, aí você pode achar, né? 5 milímetros, 3 volts. Então, nesse circuito aqui, esses 4 volts foram dimensionados e com a divisão que eu tenho aqui, porque eu tenho uma tensão de entrada e tenho um GND aqui, né? Positivo e um GND. As duas tensões se chocam aqui no meio desses dois resistores, sobra uma tensão aqui no meio. Então, forma um divisor de tensão. Essa tensão que sobra aqui no meio alimenta o gate desse MOSFET, e essa tensão, a quantidade de tensão que entra aqui é a quantidade que ele vai conduzir. Por quê? Como é que funciona isso? Num transistor normal, eu aplicasse uma tensão aqui, ele fecha. E se ele fosse um transistor normal, quando ele fechasse aqui, esse LED já queimaria. Porque, veja bem, eu tenho 4 volts direto aqui no LED que trabalha com 1,8, 2. Acima disso ele queima, né? Então o MOSFET é um transistor de efeito de campo. Efeito de campo, né? Então, conforme eu graduo a entrada ou pulsos de PWM também, ele me conduz uma quantidade. Por isso que ele é feito em dimmer, dessas lâmpadas que você quer reduzir a iluminação, né? Aumentar a iluminação, usa o MOSFET. Ele consegue graduar a quantidade que você quer que passe, né? Então, se eu aumentar a tensão de gate aqui, vai aumentar a condução dele. E eu posso queimar o LED também, tá? Então, assim, basicamente o circuito é feito, é isso, né? O funcionamento dele, né? Se fosse um transistor comum, esse LED não estaria aqui sem proteção, ele já iria queimar, né? Mas nesse caso aqui, a tensão de 4 volts, ela é limitada aqui e apenas uma quantidade. Apertou, ele conduz aquela quantidade de acordo com o gatilho. Então, ou ele pode conduzir 100%, ou ele pode conduzir apenas 30% da energia, né, de condução, 30%, que é a quantidade de estabilizar essa tensão aqui. Tudo por um efeito de campo, né? Esses MOSFET também tem um capacitor parasita aqui no meio. A gente não vê ele, tá? Mas ele tem uma espécie de um capacitor parasita, que faz essa estabilização dessa tensão interna dele aí, ok? É isso, pessoal, espero que tenham gostado aí da dica aí. Para quem fez, a gente fez esse circuitinho lá. E quem não entendeu o funcionamento, esse é o funcionamento desse circuito, tá? Então, às vezes você pode pensar, pô, mas eu não vou usar isso, tal, eu nunca vou usar isso. Assim, gente, eu peguei uma análise de uma fonte JFA de carro, essas fontes que o pessoal usa para usar em som, e tinha um divisor desse aqui, ó, com tensão alterada. Você mede você vai fazer a divisão aqui, tá alterado. Então eu penso assim, eu pretendo montar uma assistência técnica, né, em componentes, aparelhos, placas, essas coisas, né? Então, se eu não atentar em entender eletrônica, eu nunca vou ser um técnico, né? Nunca. Então, assim, a eletrônica, ela é simples de entender ela, só que ela é complicada para aprender, né? É um pouco difícil, então precisa muita dedicação, tempo, né? Eu não tinha o tempo, eu achei tempo para isso, eu achei tempo para fazer um vídeo aqui. Então, se dedicar nela e procurar fazer as coisas como elas são, gente, né? A gente vai testar pontos de tensão
Eu peguei um módulo também de um carro, de som de carro, da Stetson, se não me engano. Então tem pontos que você tem que testar a tensão. A tensão não chegou ali, pô, tá faltando. Então se eu preciso testar que aqui eu tenho que ter X tensão aqui no gate, não chegou, pô, eu vou verificar esse resistor, né? Ah, eu preciso ter uma condução aqui, não tá com o MOSFET não está conduzindo, beleza, eu tirei da placa, vamos ver se esse diodo não queimou, né? Se não está conduzindo, o diodo queimou. Então, outra coisa, às vezes mais algum componente nesse circuito aqui, vamos colocar se o resistor abriu, não está chegando tensão aqui. Resistor, gente, não entra em curto, tá? Resistor não entra em curto. Resistor, ele abre ou se altera, né? Então, se você ver aqui, nós temos vários resistores aqui, ó. Esse aqui é 2 watts, eu usei para fazer um teste de comunicação, né? Então, resistor não entra em curto. Ele abre ou se altera sempre para mais, tá? Então é isso. Tá feito aí. Qualquer dúvida aí, a ideia aqui é compartilhar conhecimentos, tá? O professor passou isso pra gente, é legal, tá compartilhando. Porque na fonte de notebook tinha um circuitinho bem semelhante na entrada do esquemático lá, né? Então, eu sempre leio o esquemático onde eu leio isso aqui. Eu leio a entrada, a saída, qual a queda de tensão que eu tive aqui na entrada, eu tenho uma saída, eu tenho uma queda de tensão em cima desse resistor, tenho uma queda de tensão em cima desse resistor, né? Para mim ter uma tensão no gate desse coisa aqui. Então, aqui eu poderia colocar uma proteção nesse LED para não queimar. Poderia até aumentar um pouco mais essa tensão aqui, esse LED não queimaria, tá? Então, esses detalhezinhos aí que eu gosto de atentar, tá bom? Valeu, pessoal. Desculpa aí alguma coisa, obrigado aí. Tamo junto aí. Deus abençoe a todos.